Um amigo de um amigo meu, quando foi montar o aquário dele, se empolgou um pouco na hora do plantio e acabou colocando algumas plantas que ele não deveria ter plantado naquele local, ou então nem sequer deveria ter plantado no próprio aquário, né? Então, esse amigo de um amigo meu, ele me chamou para fazer uma cirurgia no aquário dele. E eu vou tentar resolver esse problema sem que o aquário precise ser remontado. Primeiro eu comecei removendo a higrófila carimbose, né? Esse aquário é um cubo de 30 centímetros e as folhas dela são simplesmente muito grandes. E para mim isso destrói um pouco a sensação de delicadeza do aquário, por ser um aquário pequeno. E aí ela acaba destoando no aquário, parecendo algo estranho. Portanto, eu resolvi removê-la, né, por completo. Você vê que as raízes dela estão bem saudáveis e chegando até o fundo do aquário. Depois eu cortei um pequeno vasinho de plástico para poder fazer duas barreiras para o carpete que está na frente. Eu comecei tentando resolver essa má escolha que foi feita na hora de colocar as plantas carpete, né? A Glossostigma elantinoides, que é a da direita, ela começou a passar para a área da Eleucaris, do lado esquerdo, e a Eleucaris também para a área da direita. Então eu resolvi dividir eles dois usando o pedaço de vasinho que eu cortei plástico, né, na parte de baixo para impedir que os runners, né, os estolões, que é a propagação vegetativa, tanto da Glossostigma quanto da Eleucaris, começassem a se misturar. Depois eu fiz a mesma coisa para o outro lado, só que ao invés da Glossostigma com Eleucaris, é a Glossostigma com a Echinodorus tenellus. Depois eu fui tentando dar forma para a Glossostigma que estava se desprendendo muito fácil do substrato, né? As raízes ainda não estão profundas dela, né? Então eu fui tentando podar e dar um pouco mais de forma nessa parte central do aquário. Removi as tenelas que já estavam passando para o meio também, junto com os estolões, os runners. Pouco a pouco eu fui tentando replantar os fragmentos de Glossostigma que estavam se desprendendo do centro do aquário. E nesse momento eu percebi que a cirurgia teve uma complicação e toda a Glossostigma saiu. Então eu tive que nivelar o terreno e plantar ela novamente. Esse carpete aqui que já estava quase se fechando foi replantado do zero. Aqui eu comecei a podar a hidrocotile tripartida. Na verdade, aqui eu estava aproveitando que eu estava com a mão na massa, ela realmente já precisava de uma poda, porque estava se espalhando pelo aquário todo, e resolvi dar forma a ela. Aqui, mais uma vez, lá vou eu tentar resolver uma má escolha. Essa planta aqui, que me foi vendida como Echinodorus tenellus também, mas que eu não tenho nem tanta certeza, né? Ela cresceu demais, estava grande demais e eu tive que removê-la também. Não estava gostando de como ela estava impedindo a visão da parte de trás do aquário, tirando a sensação de profundidade. E aí resolvi removê-la completamente. Mas nesse processo eu soltei algumas anúbias, né? Essas plantas que eu tirei agora lá atrás são violáceas. Plantas que na verdade são de paludário, não de aquário, por isso elas não estavam desenvolvendo. Depois de replantar as anúbias, eu fui dar uma limpada no aquário para tirar o excesso de folhas, plantas boiando, etc. E passar para a segunda etapa de reconstrução desse aquário: podas e replantio. E esse aqui é o resultado da primeira etapa. Você vê que o aquário, apesar de estar um pouco mais vazio, ele também está mais limpo, as plantas mais bem definidas, cada uma no seu lugar, e tem mais espaço para você ver o aquário. Ele não parece mais aquela mata atlântica desgovernada, sem
lugar nenhum para você trabalhar, e sim um aquário mais equilibrado nesse momento. Então chegou o momento das Ludwigias SP Red. Eu estou podando elas na base porque elas vão rebrotar e o topo dessas plantas de talo, né, elas podem ser cortados e replantados. Essa plantinha aqui, ela foi me vendida como Bacopa monieri, mas eu não tenho certeza. Existe uma planta muito comum por aqui chamada falsa Bacopa, de nome Lindernea microcalyx. Porém, não me importo qual das duas sejam, porque as duas são muito bonitas, conseguem viver tranquilamente imersas e vão dar o efeito que eu estou querendo. E aqui, no outro lado do aquário, eu estou plantando Myriopilon aquático, conhecida também como pinheirinho d'água. Aqui eu decidi mostrar para vocês o processo que eu fiz com as Ludwigia SP Red, onde eu cortei só os topos delas para replantar. Essa planta, assim como muitas outras plantas de talo, vão trocando de tecidos e mudando seu metabolismo à medida que elas vão passando da forma emersa para a forma imersa. Isso é, da forma que ela fica fora d'água para a forma que ela fica dentro d'água. E essa transformação ocorre no meristema apical, isso é, o topinho da planta, a pontinha dela. Então é isso, chegamos à versão final de como esse aquário ficou depois da cirurgia. Bem, o nosso paciente vai precisar de um tempo para se recuperar, porém, eu acredito que o resultado final vai ser um resultado muito mais bonito e muito melhor do que ele estava antes do procedimento. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade, perguntem nos comentários. E sugestões e críticas são bem-vindas também. Se vocês quiserem continuar acompanhando, se inscrevam no canal.